Trump realmente pode surpreender qualquer um. Eu entendi o que aconteceu com Hormuz. Então, é a notícia do ano ou do século. Mas no dia 13 de julho, Trump declarou o seguinte: nós estamos retomando o bloqueio naval do Irã no Estreito de Hormuz. Ok, mas não do jeito que era antes. E como então? Porque antes a gente não deixava ninguém passar, mas agora, além de deixar todo mundo passar, ainda vamos garantir a passagem para todos. Bem, quase todos. E o que significa, pensei comigo mesmo, que os Estados Unidos se tornam o garante da passagem? Navios e aviões dos Estados Unidos, assim como as forças espaciais, vão proteger todos os navios que passarem pelo Estreito de Hormuz. Mas como isso custa dinheiro para a América, então? Bem, agora tudo vai ser diferente. O quê? Adivinhe, você acertou. Os Estados Unidos vão cobrar uma taxa. 20% do valor de toda a carga transportada pelo estreito como compensação pela garantia de segurança. Bem, se não quiserem, não paguem. Ninguém está obrigando vocês. Se os franceses quiserem enviar sua frota e proteger seus ou outros navios, de graça ou cobrando, por favor, fiquem à vontade que enviem. Se os indonésios quiserem enviar seus navios, você acha que eles têm navios, né? E proteger os seus ou de outros de graça ou cobrando, então por favor que os indonésios enviem seus navios. Quem é que não pode enviar? A China não pode enviar seus próprios navios, a Rússia não pode enviar seus próprios navios, mas com o Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita, a gente resolve entre amigos. Talvez até conceder um desconto, já que investiram muito em nossa economia. Mas se houver países que têm uma frota, países que são ricos e fortes o suficiente para proteger seus navios, e eles não protegem seus navios, mas gostariam que os Estados Unidos os protegessem, então os Estados Unidos não são obrigados a fazer isso de graça. E eu fico pasmo com o nosso presidente. Fico pasmo, senhores. Escrevam nos comentários, vocês também ficam pasmos com o nosso presidente ou não? O que vocês acham sobre isso? O bloqueio, claro, foca principalmente nos navios iranianos e empresas ligadas a eles. Os demais têm permissão para passar, mas pagando se quiserem serviços dos Estados Unidos, se não quiserem, não precisam, se quiserem, pagam. Como você pode imaginar, o Irã, bem, como posso dizer isso de forma mais precisa, ficou completamente surpreso. Eles mal tiveram tempo de se gabar de que conseguiram eliminar com sucesso o senador Lindsey Graham. Bem, mentiram, né? E logo em seguida levaram um tapa de uma marreta de 16 toneladas bem naquilo onde eles usam chapéu e com o que eles comem. Do Irã, ou melhor, do submundo que eles mesmos, como se diz, construíram para si e onde vivem, ouviu-se um uivo, um chiado, um rangido e invocações a Alá sobre nossas cabeças. Bem, temos nossa relação com Alá, mas o chamamos de outro jeito. El, não Alá. Apenas dizemos El, não Alá. Sim, El. Bem, aqui é a mesma coisa. Ou seja, El, que é Alá, que é o Deus de Abraão e de todos os outros judeus. Então eles invocavam Alá sobre nossas cabeças, mas nós já tínhamos feito um acordo com ele nos bastidores. Temos uma relação antiga e muito amigável. Agora, o Comando Unificado do Irã declarou que sob nenhuma circunstância permitirá que os Estados Unidos interfiram no controle do estreito. Ok. Chamaram a cooperação com o bloqueio americano de ato de guerra. Estão tentando assustar os vizinhos, não? Como se não soubéssemos que é um ato de guerra, pareceria só uma dança no campo, com flores de dente de leão na cabeça. Eles acharam que se chamassem isso de ato de guerra, todos ficariam apavorados na hora. E, provavelmente, iam fugir, inclusive para o mato. A Organização Marítima Internacional, como é que chama, e a ONU já se manifestaram contra essa ideia de cobrar pelo trânsito. E isso, disseram eles, viola diretamente o memorando de cessar-fogo de junho, como se o Irã estivesse cumprindo ele, onde ambos os lados prometeram levantar o bloqueio e abrir a navegação. Só um segundo, ambos os lados, não é? Quando um lado não faz, o outro deve dançar e gritar com dentes de leão. Viva qualquer coisa aí, né? Tem um pequeno detalhe. Os Estados Unidos de jeito nenhum, impedem a passagem de navios de países com os quais os Estados Unidos não estão em guerra. Navios ingleses, turcos, aliás, japoneses, australianos podem navegar à vontade para onde quiserem. Se os iranianos realmente atirarem neles, isso é problema deles. Só que os Estados Unidos não vão protegê-los.
A não ser que, adivinha só, e se eles recorrerem aos Estados Unidos e disserem, bem, nos proteja, sim, então o serviço de proteção custa 20% do valor do petróleo que você está transportando? Na minha opinião, é um acordo bem razoável. Todos deveriam ficar satisfeitos. Dá para negociar, tipo, pago 12% em vez de 20% e ofereço algo a mais. Em troca, deixo transportar 10 navios de uma vez. Ninguém está forçando ninguém. Ninguém chega com uma arma na mão e aponta essa arma para a cabeça de alguém. Se quiser, contrate a gente, se não, não contrate. Agora dizem que os objetivos dos Estados Unidos mudaram. Mudaram mesmo. Antes diziam uma coisa, agora dizem outra, né? Ou seja, a impressão de que havia outros objetivos está absolutamente correta. E esse é o ponto principal. Nós, digamos, abordamos essa questão de forma flexível. Quando foi que a crise começou? 28 de fevereiro, com a operação dos Estados Unidos e de Israel, chamada Epic Fury. Ataques contra instalações nucleares e militares iranianas, durante os quais o líder supremo Khamenei foi morto. O objetivo inicial era a estratégia militar, o programa nuclear e alterar o equilíbrio regional. Não estavam tentando mudar o regime. Ou seja, queríamos mudar o regime, mas o que realmente mudou foi o equilíbrio de forças. O Irã, em resposta, minou o estreito e o fechou ao Ocidente, permitindo apenas navios de países amigos como China, Rússia, Índia e Turquia. Eles começaram o bloqueio dos portos iranianos. Acabou acontecendo um bloqueio duplo. E o petróleo, o Brent, naquela época subiu para quanto? 126 ou 128? Bom, não importa. $126 por barril. E a declaração de hoje já é o terceiro objetivo, econômico rentista. Correta, tão correta. Isso imediatamente coloca tudo no entendimento certo, né? Não desarmar o Irã, mas já que estamos mantendo a frota aqui de qualquer jeito, que nos paguem por isso. Quem quiser paga, quem não quiser não paga e mantém. Deixa os navios com petróleo lá dentro. Acho a ideia excelente. Original, certeira e que mantém o petróleo barato. Relativamente barato, mas barato. Vamos ver, claro, o que o Irã vai conseguir fazer. Mas suspeito que não vai conseguir muita coisa. Daí a lógica que, como se diz, vale a pena mostrar. O objetivo evoluiu de eliminar a ameaça para controlar o estreito. E que eles lá fiquem, até bebam esse petróleo, até não poder mais. E Trump sugeriu trocar o nome do estreito, ou seja, de Sarmuz para Estreito da América. Ou seja, o Estreito da América. Então, agora passou de controlar, primeiro vencer, depois controlar o estreito e agora monetizar o controle. Bem, é realmente uma boa abordagem de negócios, certo? Trump, claro, é muito engraçado. Uma hora ele chama o Golfo Americano de americano, outra quer mudar o nome do estreito para Estreito da América. Os Estados Unidos buscam lucrar com sua presença militar. Nós, segundo Trump, agimos para o bem de todo o mundo. Que o mundo pague por isso. Se o Irã pratica extorsão e diz, nós vamos atirar se vocês não nos pagarem, então os Estados Unidos dizem algo completamente oposto. Dizemos, naveguem onde quiserem, desde que não sejam tubarões lá. Isso mesmo. Se, é claro, a sua navegação não tiver relação com o petróleo iraniano, então, por favor, passem. Nós não vamos exigir dinheiro de vocês. Mas se vocês carregaram petróleo no Golfo Pérsico, petróleo, gás liquefeito, fertilizantes, adubo, então vocês estão indo para casa. Além disso, isso não é do Irã, com quem estamos em guerra. Então, do nosso ponto de vista, vocês podem navegar onde e quando quiserem. Mas se vocês têm medo e querem que alguém os proteja, então por isso precisam pagar. A proteção custa dinheiro. A segurança é contratada, são 5 pessoas que protegem vocês, segurança com 30 motos, segurança com 2 aviões voando junto com o seu avião de passageiros, segurança, tudo isso custa dinheiro? Quem não entende muito bem o que está acontecendo pode perguntar, para que isso é necessário? Para que os Estados Unidos precisam disso? Não é só um motivo, é como um bolo de camadas. E eu tenho certeza de que o mais interessante para vocês é justamente analisar os motivos. Então vamos tentar entender. Porque isso é uma invenção bem astuta, senhores. Eu fiquei pensando, também sentado como é possível. Mas isso nem passou pela minha cabeça. É isso que significa eu não sou o Trump. Primeiro é o dinheiro. Como dizia Vladimir Vladimirovich, servindo no Conselho de Leningrado, ele estava com Sobchak, com o prefeito, ele dizia dinheiro, grana, bufunfa. Então, o primeiro motivo é a grana, a bufunfa.
Pelo estreito passa 20% do petróleo mundial. 20% de taxa sobre 20% do petróleo mundial, o que é isso? 4% de todo o petróleo mundial. É um fluxo gigantesco de dinheiro. Editor, que pode ajudar a nós, a América, ao Trump, a cobrir os custos da nossa presença e apresentar ao nosso próprio povo que a América não paga mais pela segurança dos outros, como fizemos com a Ucrânia, certo? Sim, ajudamos a Ucrânia permitindo que comprem nossas armas, o que não fazemos para outros. Para eles, autorizamos inclusive a transferência para a Ucrânia. Se não gostar, não compre. Querem comprar mesmo assim? Então comprem. Agora, os Estados Unidos não pagam mais pela segurança dos outros, e isso é o que Donald Trump gosta de dizer e o que o povo dos Estados Unidos gosta de ouvir. Maravilhoso, espirituoso e lucrativo. E ainda coloca um sério obstáculo no caminho do Irã. Presidente número 2. Senhores, isso é uma alavanca contra a China. Como diziam meus antepassados, é um verdadeiro tesouro, não apenas uma alavanca. O principal comprador do petróleo iraniano é a China. Ele manteve os preços sob controle o tempo todo. Uma tarifa para a passagem, principalmente sobre importações chinesas, sem gerar conflitos. Não estamos em conflito com ninguém. Nós protegemos o petróleo mundial desses caras maus que são chamados de iranianos. Eles também são conhecidos como persas ou farsi. Isso é claro um ataque econômico velado contra Pequim sob o pretexto de segurança. Mas é claro, nós não estamos atacando vocês. Do que vocês estão falando, nós só queremos que tudo fique bem para vocês. Só sonhamos que tudo fique bem para vocês. E mais, queremos que não fique só bem, mas excelente. Ficaram com medo? Está na hora de começar a ficar com medo. Quando seu principal concorrente, também inimigo, também adversário, diz: eu quero que tudo fique bem para vocês, é hora de começar a ficar com medo. Agora, política interna. Fizeram os estrangeiros ricos pagarem aos Estados Unidos. Esse é um slogan forte para os eleitores, senhores. É um bom slogan para os eleitores. Temos eleições em novembro. Além disso, uma demonstração de força após a trégua de junho desmoronar, com 3 fins de semana seguidos de ataques. É impossível continuar assim. Eles vão aprontar feio com a gente em outubro. Não vamos deixar eles fazerem com a gente em outubro o que estavam planejando. Bom, não se esqueçam, claro, que ao baixar os preços do petróleo, e nós vamos baixar os preços do petróleo, vamos conseguir passar muito mais navios do que agora. Nós vamos baixar o preço do quê? Da gasolina. E se o dinheiro que ganharmos nós também investirmos para baixar ainda mais o preço do petróleo, então o preço da gasolina, a gasolina vai custar $2 por galão para nós, que é exatamente o que queremos. Agora ela está bem, na Califórnia é 5, em outros lugares é 3,30, 3,43, eu não sei, né? Se a gente baixar para 2, os americanos vão sair em massa para votar contra os democratas. É exatamente isso que a gente queria, pressão sobre o Irã sem uma guerra formal. É isso que o Trump sempre quis, tirar do Irã o controle do estreito, a possibilidade de cobrar por conta própria. O Irã cobrava cerca de $1 milhão por navio. Agora vamos pensar no que os opositores dirão sobre essa jogada. Quanto mais genial a jogada, mais sórdidos os comentários dos opositores. Primeiro, uma tarifa, como na Idade Média. Os Estados Unidos cobram uma taxa pela passagem em um estreito internacional. No geral, quem não possui, possuía como rios. Sim, lá, construíam lá no Oregon, chegaram lá e construíram todo tipo de fortaleza. Lá, onde eles construíram, lá, no Dnipro. Lá, sim, em algum lugar. Aliás, uma ideia marcante, polêmica, discutível. Para que vocês entendam, isso é uma completa besteira. Nós não cobramos pelo trânsito, de jeito nenhum, nós cobramos pelo serviço de proteção da sua passagem. Pela proteção contra pessoas más, chamadas de iranianos. Mas, na verdade, os iranianos são contra isso. Dentro do Irã, há alguns realmente ruins. Eles são chamados disso, disso e daquilo, mulás, ou algo como ayatolás, ou qualquer outra coisa. E é deles que nós protegemos vocês. Segundo, a guerra virou negócio, é isso que vão dizer, né? Mas essa também não é uma afirmação muito inteligente. Quando o Irã parar de ameaçar navios no estreito, os Estados Unidos deixarão de ser necessários, pois não haverá mais quem proteger. Assim, também deixarão de receber pagamento. Vamos retirar nossos navios depois de um tempo. Terceiro, quem vai pagar de verdade? Resposta: China e Europa. O gás lá já dobrou de preço. A Europa não veio nos ajudar. Que paguem então. E no final, através dos preços. Pessoas comuns, até os americanos dizem isso. Mas essa questão, ou melhor, afirmação,
Não leva em conta que centenas de navios passando pelo estreito todo mês vão gerar uma renda tão enorme para os Estados Unidos da América que será suficiente não só para manter os navios lá, mas também para reduzir o preço da gasolina, como eu já disse. Já que a gasolina e o petróleo ficam mais baratos, a inflação nos Estados Unidos acaba. Bem, acaba. Pelo menos diminui, certo? E era exatamente isso que esperávamos do nosso presidente. Era exatamente isso que esperávamos do nosso presidente. Inventar algo que fizesse a inflação cair. E além disso, muito em breve e sem ações militares. Ainda não tenho certeza se esse projeto vai começar e funcionar, senhoras e senhores. Bem, simplesmente pelo motivo de que no caminho pode acontecer uma enorme quantidade de mudanças, mas como ideia, isso é genial, genial. Isso vai resolver imediatamente muitos problemas. E o que nós precisamos? Precisamos que nosso presidente resolva nossos problemas. Que o nosso presidente resolva os problemas. Hail to the Chief. Só toque Trump.